Boa tarde a todo mundo que está assistindo esse vídeo. Boa tarde, professor Carlos Renato. Eu me chamo Gustavo Assunção e esse é meu parceiro William. A gente vai estar apresentando aqui o seminário sobre eixos, árvores e acoplamentos, né, em máquinas agrícolas. Vamos dar início aqui na introdução. Eixos, árvores e acoplamentos são elementos de máquinas presentes em praticamente todo equipamento mecânico no agronegócio. A sua correta aplicação é sinônimo de produtividade e confiabilidade, né? Esses componentes eles podem parecer simples à primeira vista, mas são eles que garantem que o movimento e potência gerados pelo motor cheguem corretamente até as partes que realizam o trabalho no campo, né? Como as lâminas de uma colheitadeira, os discos de uma semeadora ou as rodas de um trator, né? No contexto da engenharia agrícola, o entendimento sobre os eixos e árvores, né, e acoplamentos são fundamentais, né? Porque o dimensionamento correto desses componentes influencia diretamente, como eu disse, né, que na produtividade, né, e durabilidade, né, na segurança das máquinas. E como veremos, um eixo ou uma árvore mal projetada pode causar falhas mecânicas sérias, né, interrompendo o trabalho, causando prejuízos e até colocando em risco o operador da máquina, né? Bom, os conceitos fundamentais são, antes de entrar, né, nos tipos e nos materiais, né, é importante a gente entender a diferença entre eixos e árvores, que muitas vezes é motivo de confusão. Bom, eu acabei até não falando dos objetivos, né? Mas vão ser esses: diferenciar os eixos de árvores, compreender os critérios para o seu dimensionamento, classificar e identificar os tipos de acoplamentos, correlacionar estes elementos com aplicações em mecanização agrícola. Bom, que vamos ver agora, né, diferenciar os eixos de árvores. De forma geral, podemos dizer que o eixo é o elemento que suporta componentes rotativos, como polias, engrenagens e rodas, sem necessariamente transmitir potência. Como vocês podem ver esse exemplo, né, desse carrinho de mão, por exemplo, né, que está suportando aí a roda, né, e toda a parte aí de cima, né. E já a árvore é o elemento que transmite, né, o torque e potência, sempre em rotação, conectando diferentes partes do sistema, como vocês podem ver aí do lado dessa peça, né. Ambos podem estar submetidos a tensões mecânicas intensas, né, mas suas funções são distintas. Em termos de esforços, o eixo ele sofre principalmente flexão, enquanto a árvore sofre uma combinação de torção, flexão e fadiga, o que exige maior resistência e um dimensionamento mais criterioso. As funções dos eixos. Os eixos aí têm uma função estrutural dentro das máquinas. A função principal é suportar cargas radiais e, em alguns casos, as cargas axiais, né, mantendo a posição geométrica dos componentes que giram sobre ele. Eles podem ser fixos ou rotativos, né, dependendo da aplicação. O eixo fixo ele não gira, né, apenas serve de apoio. Um bom exemplo é o eixo dianteiro de um trator 4x2, que sustenta o peso da parte frontal e permite o movimento das rodas, mas não transmite potência. O eixo rotativo, por outro lado, gira junto com os componentes, mas ainda assim o seu papel é mais de sustentação do que de transmissão de energia. Na prática, os eixos precisam ser projetados para resistir às forças que surgem da rotação de peças, como engrenagens, polias e volantes. Isso inclui lidar com flexão, cargas alternadas, vibrações, principalmente em condições de campo. Ok? Aqui também tem os tipos, né, de eixos, que podemos classificar em 3 tipos, né, conforme a sua função. Que tem o eixo fixo, como mencionei, que é aquele que não gira. Ele serve de apoio para componentes rotativos. O exemplo que temos é o eixo dianteiro de tratores convencionais ou o eixo de rodas de um carro de boi, por exemplo.
O eixo girante é o que gira junto com o componente acoplado, mas não transmite potência. Serve apenas para acompanhar o movimento rotacional, por exemplo, em ventiladores agrícolas ou rolos de máquinas. Tem o eixo de transmissão, que esse é o tipo mais importante, porque ele transmite o movimento e torque entre componentes. Está presente em máquinas agrícolas como moinhos, bombas e colheitadeiras, onde o movimento precisa ser levado de um ponto a outro com precisão. A carga atuante sobre os eixos. Em termos de esforços mecânicos, os eixos são submetidos principalmente a cargas de flexão, provocadas pelas forças das polias, engrenagens ou correias. Essas cargas geram tensões que variam conforme a rotação, e por isso o dimensionamento do eixo precisa levar em conta não apenas a carga máxima, mas também a fadiga, ou seja, o desgaste causado por ciclos repetidos de esforço. Um ponto crítico de projeto é o rasgo de chaveta, usado para fixar engrenagens ou polias. Esses rasgos são regiões de concentração de tensões, o que exige cuidado no cálculo do diâmetro do eixo e na escolha do material, para evitar falhas prematuras. Os eixos também devem ser rigidamente alinhados, porque pequenos desalinhamentos podem gerar vibrações e aumentar o consumo de energia. Aqui a gente vai ver os materiais utilizados nos eixos. É feito pela magnitude da carga, o tipo de carga, a presença de choques, de vibrações, as condições ambientais e o custo e facilidade de fabricação. Tá? Vamos ver aqui, os aços, aqui sobre os aços. Os aços de carbono são os mais comuns, Por exemplo, o aço 1020, ou a BNT 1020. Tem o baixo teor de carbono, é fácil de usinar, tem boa tenacidade, mas resistência mecânica moderada. Aí tem o aço 1045, que tem o teor médio de carbono, oferecendo excelente custo-benefício, mas pode ser tratado termicamente para aumentar a resistência superficial. Já os aços liga são usados quando se existe uma resistência e durabilidade, como tem o aço 4140, que combina ótima resistência à fadiga e boa tenacidade, e é o mais utilizado em eixos de tratores e colheitadeiras. Aí tem o aço 10, aí tem o aço 4340, ainda mais resistente, ideal para componentes sujeitos a impactos ou torques elevados. Tem o aço 8620, que são usados em peças que precisam de cimentação. Ele possui um núcleo tenaz e uma superfície dura, ideal para engrenagens e eixos de alto desgaste. Esses materiais podem passar por processos de têmpera, revenimento e cimentação para melhorar a fadiga e ao desgaste, algo indispensável no ambiente agrícola. Então, essa parte aqui foi sobre os eixos. Eu até vou aqui colocar um vídeo mostrando um eixo. Fala, meus amigos, estou montando essa transmissão aqui, aproveitar e responder nossos amigos. Isso mudou muito o eixo principal aqui do geração 1, geração 2, geração 3 e agora o geração 4. Tiveram algumas mudanças, pessoal, do geração 3 para cá. Esse aqui é a geração 4. O primeiro ponto que eles consertaram ou tentaram arrumar foi esse recalzinho aqui, pessoal, que você coloca do lado do rolamento. Porque antes perdia muita lubrificação que passava pelo rolamento aqui, e descia. E colocaram esse recal para, em vez da óleo descer, o óleo subir, lubrificando todas as engrenagens, porque fundia muito a quarta marcha e fundia muito a intermediária da ré. Aí essa engrenagem da terceira marcha, que eu continuo a mesma, não teve modificação. Capa e luva, só atento para esse ressaltozinho aqui, pessoal, pro lado da trava. Só esse ponto só. Entendeu? Agora vem, pessoal, a principal mudança aqui, na engrenagem da quarta marcha. Ela foi retrabalhada, foi reforçada. Ela vem com essa luva aqui, com vários pontos de lubrificação, esses rasgos aqui, pessoal. Essa cavinha aqui, fica pro lado desse pino aqui. Vem aqui, vai um pininho,
que às vezes vai colocar aqui no eixo, vai travar essa luva aqui, ó, para ela não rodar sobre o eixo principal, e sim a quarta engrenagem rodar sobre ela, né? Com vários pontos de lubrificação. Aí você vem e coloca a quarta engrenagem da quarta marcha, né? Aqui, vai que essa arruela e esse rolamento de agulha de encosto. Outro ponto que mudou bastante, pessoal, foi que o intermediário da ré. Não sei se vocês lembram da geração 1, geração 2, que era o rolamento de agulha, quebrava facilmente por falta de lubrificação. Então eles retrabalharam a engrenagem da intermediária da ré, colocaram esse rolamento de rolete aqui, né? E ficou mais legal. E esse foi o principal ponto que mudou aí na geração, pessoal. Agora, né, falando sobre as árvores, né, como vimos, elas têm a função principal de transmitir potência e torque entre os componentes da máquina. Elas estão sempre em rotação e, por isso, são submetidas a torção, flexão e fadiga ao mesmo tempo. Um bom exemplo prático, né, é o eixo cardan, a árvore de transmissão presente na tomada de potência dos tratores. Ele transmite a energia do motor para os implementos acoplados, mesmo quando o trator e o implemento estão em ângulos diferentes. Isso é possível graças às juntas universais, que são acoplamentos flexíveis presentes nas extremidades da árvore cardan. Essas juntas permitem que o movimento rotativo continue mesmo com pequenas variações no alinhamento. E a gente tem os tipos de árvores. Quais são elas, Gustavo? Bom, vou falar. Assim como os eixos, as árvores também têm as classificações, né, de acordo com a sua função. Temos a árvore de transmissão, que é a mais comum, usada para transmitir potência do motor para outras partes do sistema. Os exemplos são a árvore de transmissão de tratores, né, como as colheitadeiras, encilhadeiras e bombas hidráulicas. Árvores de manivelas, né, que converte o movimento alternativo em rotativo. Um exemplo clássico é o virabrequim do motor de combustão, que transforma o movimento dos pistões na rotação do eixo. Vou até deixar um vídeo aqui sobre essa árvore de manivela, né? O virabrequim. Também temos a árvore flexível, que permite pequenas torções e deformações elásticas, ideal quando há desalinhamento entre componentes. São usadas em equipamentos de irrigação e pulverização, onde o terreno irregular causa variações de posição. Essas árvores precisam ser balanceadas e dinamicamente, especialmente quando giram em alta velocidade, né, para evitar vibrações excessivas e desgaste prematuro dos mancais. E aqui eu vou estar mostrando aqui, né, os cálculos básicos, né? O dimensionamento das árvores leva em conta os torques e tensões que atuam sobre elas. E as duas fórmulas, como a gente pode ver aqui, são importantes, né? São as duas fórmulas mais importantes, aliás, né? Aqui temos o torque transmitido, né? Como vocês podem ver, essa fórmula aí, a primeira, onde T é o torque em M, né? Aqui tem o P, né? Vocês podem ver a potência, o N é a rotação em RPM, o 2, né, a tensão de cisalhamento, né, máxima, onde T é a tensão do cisalhamento, MPa, e o D é o diâmetro da árvore, no caso é π, né? Π é a tensão de cisalhamento. Essas equações, elas ajudam a definir o diâmetro ideal da árvore, garantindo que ela suporte o torque sem romper por cisalhamento ou fadiga. Em máquinas agrícolas, onde as cargas variam muito, um engenheiro costuma aplicar fatores de segurança entre 1,5 e 3 vezes maiores do que em máquinas industriais. E aqui eu vou comparar os eixos e árvores. E aqui eu vou estar comparando
agora os eixos e árvores, né? Para finalizar a parte conceitual. Vale ressaltar a diferença entre os dois, que é o eixo é geralmente um elemento de sustentação, ele mantém as partes no lugar e suporta o peso das peças rotativas. A árvore, por outro lado, é um elemento de transmissão de potência, ela leva o torque e o movimento rotativo de um componente para o outro. Ambos são essenciais e muitas vezes trabalham juntos. Por exemplo, dentro de uma colheitadeira, o eixo sustenta as engrenagens e os rolos alimentadores, enquanto a árvore transmite o movimento do motor até esses mecanismos, né? Sem esse conjunto funcionando em harmonia, a máquina simplesmente não opera. Ok? Em resumo, tanto os eixos quanto as árvores são elementos indispensáveis no funcionamento das máquinas agrícolas. Eles garantem que a potência do motor seja transmitida com eficiência, segurança e confiabilidade até o ponto de trabalho. O domínio sobre esses elementos permite ao engenheiro agrícola projetar sistemas mais robustos, né? Evitar falhas mecânicas, né? E reduzir custos com manutenção. Além disso, compreender os materiais, os esforços e os tipos de falhas mais comuns é essencial para aplicar os conceitos de projeto, né? De dimensionamento e manutenção preventiva de forma prática. Então, boa tarde. Antes de seguirmos para os próximos slides, gostaríamos aqui de fazer uma breve recapitulação do que vimos até agora, né? Já discutimos sobre a diferença dos fundamentos entre os eixos e árvores, onde os eixos eles atuam principalmente como elementos de suporte, enquanto as árvores ela têm a função adicional de transmitir torque e potência, né? Então agora vamos nos aprofundar um pouco nos aspectos mais técnicos, começando pela seleção dos materiais para as árvores, né? Então, quando analisamos materiais para as árvores, precisamos entender que estamos lidando com um componente, né, que vem trabalhar ali sob condições extremamente desafiadoras. Diferente dos eixos simples, né, que as árvores elas estão sujeitas a uma combinação complexa, tanto de esforços que atuam simultaneamente, né? Então aqui a gente vamos só dar uma breve fala sobre os esforços, né, que são o esforço de torção, que vem ocorrer devido à transmissão de potência. É o esforço que permite que a energia seja transferida do motor para os componentes de trabalho. E a flexão, né, que surge do peso dos próprios componentes suportados e das forças operacionais. E o mais crítico, então, que é a fadiga, né, que vem resultar na natureza cíclica dos carregamentos. Então, nesse ponto, a fadiga ela merece uma atenção especial em algumas aplicações agrícolas, né, que uma árvore pode girar milhões e milhões de vezes durante sua vida útil. Então, cada rotação apresenta um ciclo de carga que se repetido excessivamente, né, pode levar ao surgimento de propagação e tricas microscópicas. E o perigo da fadiga está justamente em suas características silenciosas. Então, um componente pode aparentar estar em perfeito estado e repentinamente falhar, né, sem aviso prévio. Então, diante dessas condições, a seleção dos materiais segue critérios bem rigorosos, né, para a aplicação de média solicitação. Então, como por exemplo para transmissões e equipamentos auxiliares ou sistemas menos críticos, a gente pode ter a escolha do aço 1045. É um aço temperado e revenido que ele vem representar uma solução balanceada. Então esse material ele vem oferecer uma boa resistência mecânica após o tratamento térmico, né? Um custo acessível e adequado. E ele é adequado também à tenacidade, né? Para maiores das aplicações críticas. Para a maioria das aplicações não críticas, na verdade, corrigindo. Então, mas quando falamos assim de componentes onde a falha teria consequências graves, como por exemplo a árvore de manivela, de motor ou um eixo principal de transmissão de um trator, precisamos recorrer a materiais superiores, né? Que é o caso já do aço 4140 ou 4340, que são aços também submetidos a têmpera e revenimento, porém apresentam resistência mecânica significativamente maior se comparado ao aço 1045, excelente resistência à fadiga
e também uma boa tenacidade, mesmo em condições severas. E a adição de elementos de liga, né, como o cromo e o molibdênio, é crucial para que esse aço ele venha a obter essas propriedades bem superiores se comparados aí ao aço 4140. E agora a gente passa para um outro tópico que vem falar sobre os critérios de projeção. Então, além de ter o material correto, que já é apenas o primeiro passo, né? O dimensionamento adequado envolve 3 pilares, que vêm ser fundamentais para garantir o funcionamento confiável ao longo da vida útil desse componente. Então, o primeiro pilar vem ser a análise da resistência, que aqui não podemos simplesmente calcular cada esforço isoladamente, tem que ser considerado o estado combinado de tensões usando teorias como a de von Mises, né? E na prática isso vem significar o quê? Calcular as tensões de torção e flexão em cada ponto crítico, combinar essas tensões adequadamente, aplicar fatores de segurança que consideram as incertezas de carregamento, garantir que nenhum ponto nessas tensões venha ultrapassar os limites seguros do material. E assim vamos falando agora do segundo pilar, a rigidez, né? que é frequentemente subestimado, mas é igualmente crucial. Mesmo que uma árvore não se rompa, se ela se deformar excessivamente, todo o sistema será comprometido. Então, na prática, tem que ser estabelecido alguns limites rigorosos. Então, aqui a gente trouxe alguns limites de maneira dita, né, que para torção, o ângulo de torção deve ser abaixo de 0,5 a 1 grau por metro, e para flexão, no caso para flexão, né, a deflexão normalmente não deve ceder a 0,01 ou a 0,003 milímetro por milímetro de vão. Então esses limites não são arbitrários, eles garantem que o engrenamento permaneça preciso, que o rolamento não sejam sobrecarregados e que a precisão operacional seja mantida. Então são limites ali que devem ser respeitados de qualquer maneira. E o terceiro pilar é a análise de vibração, né? Todo corpo possui frequências naturais de vibração e quando a rotação de operações coincide com essas frequências, ocorre o fenômeno de ressonância. Então, para entendermos melhor, essa velocidade crítica é aquela no qual a frequência da rotação coincide com a frequência natural do sistema. E na ressonância, a amplitude de vibração que normalmente seriam insignificantes podem aumentar dramaticamente. E aí vem os casos extremos, né, que a ressonância pode levar a falha catastrófica em questão de minutos. Por isso, tem que ser calculado cuidadosamente essa velocidade crítica e projetamos o sistema para operar bem fora dessas faixas perigosas, geralmente pelo menos 20% acima ou abaixo, que é para ter ali uma margem de erro bem. Na verdade, que é para ter ali uma questão de segurança, né? Se algo der errado, ter ali tem onde vem suportar um pouco. E agora a gente fala um pouco sobre os acoplamentos, né? Que os acoplamentos com eixos e árvores adequadamente projetados, vem surgir o desafio de conectá-los de forma eficiente. Então, os acoplamentos eles são os elementos que vêm realizar essa conexão. E a sua correta seleção vem ser crucial para que o desempenho do sistema, né, venha a ocorrer de maneira bem homogênea, bem perfeita. Os acoplamentos rígidos, né, como os de flange ou manga, eles vêm criar uma conexão fixa entre as árvores. Então, esses acoplamentos ele têm como característica uma simplicidade construtiva, uma alta eficiência na transmissão de potência e uma necessidade de alinhamento ali praticamente que perfeito, né? E também tem uma sensibilidade a qualquer desalinhamento ou movimento relativo. Então é um acoplamento ali que
não pode ali sofrer tanta diferença de alinhamento ali, não é para serviços em áreas irregulares. Já os acoplamentos flexíveis, eles vêm apresentar uma solução mais versátil para as condições do mundo real, né? Que eles foram desenvolvidos para justamente permitir tolerâncias a desalinhamentos, sejam angulares, paralelos ou axiais. Vem também absorver impactos e choques torsionais. Além disso, visam amortecer as vibrações e reduzir picos de carga e compensar pequenas dilatações, sejam elas térmicas ou assentamentos. Então, assim, em ambientes como a agricultura, né, onde as máquinas operam em terrenos irregulares e sujeitas a cargas dinâmicas bem significativas, essa flexibilidade ela é frequentemente essencial para que haja uma confiabilidade do sistema. E então, com a capacidade de acomodar desalinhamentos sem gerar cargas adicionais excessivas e particularmente valiosas, né? Então, também saber escolher qual acoplamento usar na hora do serviço, na hora da ação real, é importante para que essas máquinas venham trabalhar de maneira eficiente, né? E assim manter a produtividade das operações. E aqui agora a gente traz um exemplo de aplicações no meio da mecanização agrícola. Então agora a gente vem aqui conectar um pouco toda essa teoria que foi falada. Vamos agora conectá-las às aplicações práticas do campo, né? Começando pelo trator, que é verdadeiramente uma aula prática de elementos de máquinas, né? Porque no motor do trator temos a árvore de manivela, que se dirá provavelmente o componente mais crítico em termos de projeto, porque a sua característica vem incluir a conversão do movimento linear dos pistões em movimento rotativo, o trabalho sob condições extremas de temperatura e carga. Também tem a necessidade de resistência à fadiga excepcional. Tem requisitos rigorosos de balanceamento dinâmico. E aí a gente já vem também aqui para o sistema de transmissões, onde vamos encontrar diversas árvores que tem, como o nome já diz, né, transmitir potência para as rodas. Cada uma delas foi dimensionada considerando os critérios de resistência, de rigidez e vibração, que discutimos anteriormente, as condições específicas de carregamento e a confiabilidade exigida pela operação agrícola. E já na tomada de potência, né, que merece também uma atenção especial, que nada mais é do que uma árvore projetada especificamente para fornecer energia a implementos externos, trabalhar em condições variáveis de carga e manter o funcionamento mesmo sob solicitações severas. Então é ali a energia de todos os outros implementos. E aqui também temos os acoplamentos flexíveis, né, que vêm mostrar todo o seu valor nas juntas de cardan, né, que conectam os TDPs, né, a TDP aos implementos que visam permitir a transmissão de potência, mesmo com desalinhamento significativo, operação em terrenos desnivelados e adaptação aos movimentos relativos entre o trator e o implemento. Então, aqui tudo que foi dito anteriormente, em cada tópico, a gente encontra todo dentro de uma máquina agrícola, e aqui o nosso exemplo, o trator. Então, esses mesmos princípios que foi dito no trator, ele vem se aplicar em outras máquinas agrícolas, como por exemplo na colheitadeira, que tem sistemas complexos de árvores e acoplamentos que são responsáveis por acionar os mecanismos de corte, movimentar os sistemas de elevações, acionar também os mecanismos de trilha, né, que cada um desses sistemas exige dimensionamento específico para suas condições particulares de carga e velocidade. E passando para as plantadeiras, é preciso que a precisão e o requisito fundamental dos eixos e as árvores, né, é garantir que a dosagem precisa de sementes seja feita, a distribuição uniforme do suco, o sincronismo, então, entre essas diferentes seções de máquina. Qualquer deformaçãozinha ou vibração excessiva se traduz diretamente em irregularidade no plantio, com impacto imediato na produtividade. E o próximo passo, a gente fala aqui um pouco
das falhas, né? Como toda coisa, toda máquina está sujeita às falhas. Então, umas falhas comuns nas máquinas são falhas por fadiga, desgaste e desalinhamento. Então, a fadiga ela é a causa mais comum em falhas catastróficas, né, em árvores, que o seu mecanismo envolve ali um início com trincas microscópicas em pontos de concentração de tensão, aí vai passando pela propagação progressiva a cada ciclo de carga, e a fratura final é quando a seção remanescente não suporta a carga, né? Os pontos críticos incluem cantos vivos, furos, ranhuras e de gavetas ou qualquer descontinuidade geométrica. E já o desgaste ele é um processo mais gradual, mas não é menos importante, né? Ele ocorre principalmente nas sedes de apoio, onde ficam os mancais, nos dentes de engrenagens, nas superfícies de contato de acoplamento. Então, o desgaste progressivo aumenta a folga, gera mais vibrações e acelera outros processos de falha. E o desalinhamento ele age como um multiplicador desses problemas. Mesmo pequenos desalinhamentos, eles vão gerar vibrações forçadas, sobrecargas no mancais e vedações, e assim acelerando dramaticamente tanto a fadiga quanto o desgaste. Então, diante dessas ameaças, né, a gente vem vendo que a manutenção preventiva ela vem se tornar a nossa principal aliada. Então, ela vai envolver algumas práticas sistemáticas, seja elas a verificação e correção de alinhamento, né, que deve ser realizada periodicamente, sempre após impactos e colisões, tem que fazer essa verificação durante as manutenções programadas. Então, depois disso, também temos as lubrificações adequadas, que é crucial para que venha reduzir o atrito, o desgaste, dissipar calor, proteger contra a corrosão, deve seguir rigorosamente as especificações de fabricante. Então, tudo isso tem que ser feito. E as inspeções visuais, né? Que permitem identificar precocemente trincas, desgastes, folgas e sinais de fadiga superficial. Então, essa prática, mesmo que sejam simples, elas são a diferença entre uma máquina confiável e paradas não entre uma máquina confiável, né, e uma máquina parada que não planejadas em momentos críticos como plantio ou colheita. Então, isso é importante ali para a gente manter a nossa máquina sempre em um funcionamento confiável. Então, com isso, para concluir, a gente gostaria de reforçar que o projeto adequado de eixos e árvores e acoplamentos vai muito além de uma simples seleção de componentes. Ele é um processo integrado que considera materiais adequados, critérios de dimensionamento e condições reais de trabalho. E na mecanização agrícola, onde a confiabilidade e eficiência são fundamentais para o sucesso das operações, esse conhecimento se traduz diretamente em maior produtividade, maior redução de custos e minimização de paradas de planejamento. Então, esses elementos, embora muitas vezes não sejam visíveis, eles formam uma verdadeira espinha dorsal, né, das máquinas que vem movendo o agronegócio. Então, são eles que garantem que a energia do motor seja transformada em trabalho útil no campo. Então, agradeço aqui a atenção de todos e fico à disposição para aprofundarmos qualquer um desses tópicos, para aprofundar em qualquer um desses tópicos em nossa discussão. Obrigado a todos. Agradecemos aí a atenção de todos. Valeu!